Mulher, me responda, qual item é obrigatório no seu guarda-roupa? Muitas pessoas respondem o salto alto, né? Afinal, esse tipo de sapato dá um toque de elegância. Mas e a coluna? Como será que ela fica ao usar constantemente o sapato de salto alto? É sobre isso que nós vamos conversar agora com o Dr. José Machado, que é ortopedista especialista em coluna. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Pamela. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. E aqui na bancada nós temos o quê? Uma pequeníssima parcela dos diversos tipos de saltos que nós encontramos. Se a mulher não vive sem salto, qual seria o melhor salto, o salto ideal, para que ela consiga manter o estilo, né? Consiga ganhar uns centímetros sem prejudicar a coluna? Perfeito. Assim, o meu papel aqui, primeiro, não é falar mal de salto, mas orientar a importância de usar um calçado adequado, principalmente quando a gente fica a maior parte do tempo calçando alguma coisa para uma festa, para um trabalho. Então, quando a gente vai falar de salto, a primeira coisa, a gente precisa entender um pouquinho a anatomia. A anatomia do pé, a gente divide o pé em três partes, uma parte anterior, uma média e uma posterior. Quando eu estou com o pé no chão, 60% do nosso peso do nosso corpo está na região posterior, no calcanhar, 40% está na região anterior. Quando a gente começa a usar um calçado que vai subindo a parte posterior, a gente começa a jogar o peso para a região anterior. E isso começa a trazer algumas complicações que a gente está vendo aqui nessa imagem. A primeira imagem seria o pé sem o salto. Perfeito, então. A gente está descalço, mostrando que 60% da parte posterior, 57%, 43% está na região anterior. Quando a gente olha a imagem do lado, 4 centímetros, a gente ainda tem um equilíbrio, que isso aqui é o tamanho ideal. Então, a pergunta que você me fez é, dentro de todos esses sapatos bonitos que eu tenho aqui na bancada, qual é o ideal por maior parte do tempo? Usar um salto de pelo menos 4 centímetros. Acima de 4, não é que ele seja ruim. Se você vai ficar sentado, se você for andar pouco, não há problema nenhum. O problema é quem tem que ficar em pé com um salto mais alto. Olha como a gente muda a carga, o peso do nosso corpo. 6 centímetros, 75% está na região anterior. Então, assim, quem está em casa que nunca teve uma dor na região anterior do pé, e é bem característico de mulheres, sim, que acaba sofrendo. Aqui na bancada tem um exemplo que eu adoro orientar as pessoas que procuram falando sobre dor, né? Então, a gente tem dois calçados. A gente tem um calçado que ele tem uma região anterior maior e aqui está um pé confortável. Quando essa paciente, essa pessoa pega no seu guarda-roupa este sapato, o de bico fino, como é que esse sapato é capaz de acomodar o mesmo pé que acomoda esse pequenininho, esse maior aqui? A gente encolhe todos os dedos, exato, né? E quem está em casa tem a famosa joanete, que a gente chama de hallux valgo. Então, se você já tem aquela pequena deformidadezinha usando isso aqui, o que vai acontecer? Você vai apertar mais o seu pé e vai aumentar a chance de ter dor nessa região. Fora isso, a gente tem um nervinho que fica também na região, aqui da região anterior do pé, que a gente chama de neuroma de Morton. O que é o neuroma de Morton? Nada mais é do que um novelo de nervinhos que está entre um osso e outro. E quando a gente tem esse nervinho e coloca esse sapato de bico fino, o que acontece? Ele aperta. Entendi. O que acontece? A gente sente dor quando usa esse tipo de calçado. Aí a paciente fala assim, doutor, quando eu estou descalço com o pé no chão, eu não tenho dor. Justamente, porque quando você está pisando certinho, o calçado não vai fazer a compressão anterior. Então aqui a preocupação não é só na escolha de salto ideal para acomodar a coluna, é também nessa anatomia do pé, exato, um sapato que vá abraçar o nosso pé. E é importante fazer rodízio de calçados? Sim. Não usar todo dia o mesmo calçado? O calçado ideal é um calçado, quando a gente está falando da pessoa que mais idosa, que tem às vezes uma alteração da marcha, a primeira coisa que a gente se preocupa é com um calçado que possa travar o pezinho dela. Porque quando a gente coloca uma sandalinha dessa, essa sandalinha, ela escapa, sai, ela tropeça e o idoso ele não pode cair. Então, existe uma parte da medicina que fala a respeito da prevenção das quedas. A gente tem que tirar todos os objetos que possam tropeçar e usar um calçado correto seria um calçado onde a gente prende a região posterior, que o pé não sai. E tudo bem o calcanhar está solto? Não há problema nenhum. Porque ele está preso? Está preso, está bonitinho, não tropeça. Quando a gente vem falando dos saltos, a gente começa a observar alguns saltos. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de um salto de bico fino.
olha a estabilidade que a gente tem num calçado do tipo desse com um calçado do tipo desse. E lembrando que em um pé sem salto, a maior parte do peso estaria na parte posterior. Então imagina só, né? A maior parte do peso num saltinho fino. Exatamente. Então a paciente está projetada para frente. Aqui eu tenho uma coluna que é muito interessante, né? A coluna, quando a gente olha o nosso corpo, um exemplo para quem está em casa, para ficar bem didático, é pensar numa árvore. Imagina que o nosso corpo é uma árvore e os pés são as raízes. A coluna é o tronco. Então, esse tronco, é importante ele ter um equilíbrio. A gente chama de balanço sagital, quando a gente olha de lado. Então, essa coluna, quando a gente olha de lado, ela tem algumas curvas. Todo mundo fala, eu tenho uma doença chamada lordose. Não, lordose não é uma doença, é uma curva normal. Nós temos essa curvatura natural, então, na região lombar. Todo mundo deve ter essa lordose, que é essa curvinha aqui. Quando a gente usa um calçado que projeta o nosso corpo para frente, o que acontece? Ninguém consegue fazer uma caminhada dessa forma. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai usar um salto? A gente acaba fazendo uma flexão do joelho, um flexo. A gente flete o joelho e automaticamente a gente aumenta essa lordose. A imagem mostra isso com clareza, olha, né? Qual é a posição correta e como o corpo fica na posição alterada. Parabéns pela produção, que as imagens estão muito boas. Essa é a imagem que a gente coloca a posição correta. Essa é a posição, tá até com o saltinho lá, ó. Então ela fletiu o joelho tá dobradinho e automaticamente ela aumentou aquela curvinha ali da região lombar. E isso vai acontecer quando eu utilizo então um salto que vai além dessa capacidade que a minha coluna tem de equilibrar o peso da ponta e da parte posterior do pé. Exato. E aí o que é o interessante? Todo mundo que faz esse flexo, que aumenta a lordose, vai ter dor? A resposta é não. O que acontece? Quando a gente aumenta a lordose, a gente vai sobrecarregar essa região aqui atrás, que é a região articular, é a região onde a coluna tem a mobilidade. Se você já tem um pequeno desgaste, se você já tem alguma alteraçãozinha e não sente nada e põe o salto e percebe que começa a ter dor, quer dizer, você está levando uma curvatura acima do que é o normal, numa região que já está machucada e aí começa o processo inflamatório. Então a dor é na lombar, quando eu utilizo de forma excessiva o salto. E no joelho? Tem relação também com o totalmente. salto? Olha como o nosso corpo é bonito de se ver, de se entender. Falando no exemplo da árvore, quando a gente usa o salto e a gente faz esse flexo, a gente muda a direção de carga, o equilíbrio. Quando a gente olha essa coluna, a coluna tem um equilíbrio que a gente tem um centro de gravidade. Quando eu faço a flexão do joelho, eu mudo a direção da força que está em contato osso com osso. Então, se você que está em casa já tem um pequeno desgastezinho, já tem uma artrose, faz uma alteração do seu eixo mecânico, você acaba sobrecarregando mais uma área. Isso tem a ver também quando a gente vai na academia e o agachamento ele tem que ser feito com o joelho sem ultrapassar a ponta do pé. Correto. O salto estimula então o meu joelho ir além. Exato. E o professor fica falando, olha, mantém o joelho travado, não deixa ele abrir, não deixa ele entrar, não deixa ele ir para frente. Justamente isso, para você manter a área de contato com a maior precisão possível. Se você começa a distribuir essa área de contato em uma região que já tem um desgastezinho, você começa a ter dor. Existe alguma ligação entre salto alto e fascite plantar? Sim, sim. A fasciite plantar é a definição da dor na região posterior do calcanhar, geralmente na região medial. A fasciite plantar, ela tem multifatores. Aqui a imagem mostra bem bonitinho pra gente. O calcanhar é aquele ossinho lá de trás que tá vermelhinho. A fasciite, a fáscia plantar, é essa região que faz esse arco, o pezinho nosso tem uma curvinha, e essa região ela começa a sofrer um processo inflamatório e ter dor. Geralmente, quando a fáscia dói, quando a gente acorda e põe o pé no chão. Por que acontece isso? Durante a noite, o nosso pé ele cai, a gente dorme e o pezinho fica caído. Esse pezinho caído faz com que essa fáscia fique sendo tracionada a noite inteira. A hora que acorda e põe o pé no chão, a gente, ai, que dor. Como um choque, Como né? um choque. E aí a gente começa a andar, começa a melhorar. O importante, passar por uma avaliação médica, ser examinado, fazer o diagnóstico diferencial e começar já o tratamento. E o tratamento consiste em fazer alongamento. O melhor tratamento na literatura é alongar a região posterior. Mas deixa eu dar uma boa notícia para quem gosta de salto alto.
Quando a gente olha um salto, por exemplo, esse aqui, ele é bem bonito, né? Ele Pras é pessoas bem baixas, alto, mas ele também é alto aqui na frente. Perfeito. Olha que interessante, né? Então, esse aqui deve ser um salto de mais ou menos 7 a 8 centímetros, um pouco mais, um pouco menos. Esse salto, com absolutamente nada na região anterior, a gente já entendeu que vai jogar o nosso corpo para frente. Em contrapartida, o fabricante ele colocou uma plataforma aqui, uma meia pata, não é isso? Meia pata. Perfeito, eu tô aprendendo. Tá sabendo tudo. Essa meia pata, ela desconta a altura do salto. Então, quando eu olho aqui e tiro isso aqui... Eu tenho menos? Olha aqui, olha que interessante, ó. Desconta a meia pata e vai pro salto, já vira o salto de no máximo 4 centímetros. Perfeito. Então, você tá com um calçado elegante, com aquela impressão de um salto alto, mas mantendo a ideia de um calçado... O que é muito diferente desse, ó, que aqui tá rente ao solo e o salto é bem mais alto. E falando do lado oposto, porque há muitas pessoas que falam que utilizar, por exemplo, uma rasteirinha, que não tem impacto algum, né, não tem nenhum tipo de amortecedor, é pior do que utilizar um calçado como esse, que tem essa leve plataforma. Isso Sim, é correto? É corretíssimo. Quando a gente está pisando no chão, a gente está soltando carga nesse pé, nesse coxim, e a gente tem a fáscia que a gente mostrou ali. Quando a gente coloca um amortecedor, a gente ajuda a diminuir esse impacto. Então, no dia a dia, ninguém faz esporte com uma rasteirinha. Não, jamais. Nós fazemos esportes com um tênis confortável, um tênis estável. Então, isso é muito importante. E a rasteirinha e o salto alto tem um trabalho muito interessante, que eles pegaram meninas jovens, que teoricamente não tem problema de equilíbrio, vertigem, e colocaram as meninas com o olho aberto, olho fechado, com o pé no chão, e colocou da mesma forma, com o olho aberto e olho fechado, usando um salto. E colocaram câmeras para observar o quanto a gente tem de oscilação. Com o salto fininho, a menina ela tem tanto oscilação lateral quanto anterior e posterior. Mexe no equilíbrio Mexe mesmo. no equilíbrio. E às vezes é uma coisa muito sutil. A gente às vezes ao olho assim não repara. Mas se ficar um certo tempo, a gente vai tendo essa oscilação. E qual que é a preocupação? Esse salto é usado em festa, em um ambiente que às vezes está molhado. Então, às vezes a pessoa comemorou um pouco a mais. E aí aumenta o risco dos entorces. E entorce com salto alto, aumenta muito a chance de ter lesão óssea, a chance de ter lesão ligamentar. Então é muito importante tomar cuidado. Então o que as festas geralmente fazem? As pessoas começaram a ficar um pouquinho mais divertidas, tira o salto e ganha um chinelo. E ganha um chinelo. É, que é muito mais confortável. Então, para encerrar, quando eu for escolher um sapato baixo, eu opto por um sapato, então, que tenha um amortecedor. Perfeito. Algum acômodo, né, nessa região posterior do pé. Quando eu for escolher um salto alto, optar, então, por saltos de até 4 centímetros. Perfeito. 4 centímetros você não está mudando tanto a anatomia. O conforto ele é importante para evitar o risco dessas lesõezinhas no pé e observar o tamanho da região anterior do sapato, para não deixar ele ficar apertando. Bico fino, né? Para não causar esse desconforto na frente. E se eu quiser um salto ainda mais alto, optar então por meia pata. Meia pata. Assim o ortopedista fica feliz. Fica feliz e observar. O mais importante, se você tem dor, é importante observar que a dor não é algo normal. É importante passar em uma consulta, ser avaliado, colocar a mão, tentar entender qual é a causa da dor. Que nem toda dor é doença. Então, corrigindo pequenos hábitos, talvez um saltinho mais adequado, você começa a ter uma coluna muito melhor. E você mencionou a fascite plantar, que o salto pode piorar. Mas disse que a fascite plantar é justamente esse sobrepeso no calcanhar, como vemos aqui na imagem. Só que essa não é justamente a região que tem menos peso quando eu uso salto? Isso é verdade, mas a fascite plantar, o mecanismo da lesão é por conta dessa fáscia plantar que a gente tem. E aí, quem está em casa e percebe que tem dor, é uma dor característica quando acorda. Entendi. Dificilmente você vai ter uma dor na fáscia durante o dia. Então esquenta, melhora. Não é que esquenta, melhora, é que você acaba tracionando a musculatura da região posterior e acaba corrigindo essa fáscia. Mas para quem tem a fascite, é mais interessante também um pouquinho de amortecedor do que o pé no chão. Perfeito. E sempre observar, as pessoas se apegam a um calçado e às vezes o calçado está ficando todo tortinho, desgastado. E isso também é ruim, porque você começa a mudar também o eixo.
e sobrecarregar cada vez mais uma região, e aí começa a ter a chance de aumentar o quadro doloroso naquela parte. Rodízio, então, de calçado. Rodízio de calçado e desapegar o que já não é mais tão saudável. Né, em calçados de qualidade, de acordo com Investir a em sua qualidade anatomia, de vida, né? Sem dúvida. Amei esse bate-papo, muito interessante. Muito e obrigado. você encontra muito mais no @dr.josemachado. dr.josemachado. Volte sempre, viu? Obrigado. Prazer recebê-lo.